nós vamos debater algo muito importante, que é sobre o maior pecado do povo adventista do sétimo dia. E, afinal de contas, o que está acontecendo com essa igreja? Olá, amados! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Leila e já quero começar esse vídeo te pedindo aquele joinha para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Já quero te perguntar o seguinte: com que frequência você tem examinado as Escrituras? Você tem lido a Bíblia? Deixa aí nos comentários. E eu quero também te pedir o seguinte: fica conosco até o final para que você possa compreender direitinho esse conteúdo. E compartilha ele no final, ok? Combinados? Agora, bora pro vídeo que tá muito interessante. Então, bora lá entender esse assunto? Vamos saber aí qual o maior pecado do povo adventista do sétimo dia? E você pode estar se perguntando assim: poxa, Leila, então se esse é o maior pecado, então quer dizer que tem vários outros? Nós estamos falando de povo, e onde tem gente, claro que tem pecado. Eu não seria hipócrita de dizer que esse é o único pecado. Não, onde tem pessoas, tem também pecados. Até que Jesus volte, continuamos sendo, então, criaturas corrompidas, né? E pecadoras. Infelizmente, é assim. Não é porque estamos dentro de uma denominação que vamos ser isentos de pecado totalmente, não. Tem pecado sim, só que o pecado que nós vamos conversar hoje não é um pecado esporádico, não é um pecado individual, não. É um pecado de fato coletivo que tem tomado conta dessa igreja, que está acontecendo, e quem é líder dessa igreja sabe do que eu estou falando com certeza. Então a gente vai trazer aqui alguns exemplos bíblicos para que a compreensão fique maior e melhor em relação a esse tema, para a gente compreender de fato qual é esse grande pecado, qual é esse grande erro, essa grande falha do povo adventista. E para a gente compreender esse assunto, é necessário que a gente retroaja um pouco no tempo. Quando Jesus esteve aqui nessa terra com os seus discípulos, sabemos que ele tinha a verdade das Escrituras. Todo conhecimento estava em Cristo. No entanto, os seus discípulos, nem todos, quiseram aprender mais do Mestre e se parecer com ele. Vocês conhecem muito bem a história de Judas Iscariotes. Não preciso nem contá-la aqui. Outro exemplo bem significativo é naquele capítulo de Mateus, capítulo 22, verso 29, onde Jesus é indagado por um grupo ali de saduceus, né? Os saduceus, eles questionam Jesus quanto à ressurreição. Lembram lá que tinha uma mulher que havia sido casada 7 vezes e os 7 esposos haviam morrido. Aí esse grupo de saduceus indaga para Jesus o seguinte: mestre, quando houver a ressurreição, com qual dos maridos essa mulher vai ficar, visto que ela foi possuída por todos? E aí Jesus responde para eles o seguinte: erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus diz aqui nessa passagem assim, que se aquele grupo de saduceus, um grupo religioso, que as famílias sacerdotais faziam parte ali do grupo de saduceus, então os sacerdotes, até mesmo os sumos sacerdotes, faziam parte daquele grupo ali religioso. Então, de fato, era um grupo religioso. Mas Jesus falou assim para eles, que eles estavam errados por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus que é revelado nelas. Então, quando a gente vê essa cena, a gente vê algo muito contraditório, né? Um grupo religioso, veja só, de sacerdotes, sumos sacerdotes, pessoas que deveriam ser instruídas da palavra de Deus, mas, no entanto, estavam erradas, estavam pecando em não conhecer as Escrituras. E uma coisa é fato: desde o início, o povo de Deus rejeita os ensinamentos das Escrituras. E por conta disso, o povo padece, o povo sofre. Em muitas ocasiões, o povo foi destruído por falta de conhecimento. E quando a gente olha toda a trajetória do povo de Deus, os tempos mudaram, mas a dura cerviz permanece. Porque olhando para o passado e olhando para hoje, a gente não consegue ver muita diferença. De fato, o povo ainda rejeita os ensinos das Escrituras Sagradas. E quando a gente olha, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e toda a sua trajetória, sua história,
A Igreja Adventista ela é conhecida como a Igreja da Bíblia. Aliás, Igreja da Bíblia e Igreja do Sábado são sinônimos para a Igreja Adventista. E essa igreja, ela carrega um peso muito grande, um peso de sabedoria. Nós temos a verdade em nossas mãos e a nossa missão é levar essa verdade para as pessoas que ainda não foram alcançadas. E uma coisa muito interessante que Ellen White fala no livro Eventos Finais, na página 39, diz assim: julgados pela luz concedida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia será pesada pelas balanças do santuário. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, pelas oportunidades dadas, ela será julgada. Então, como eu falei, nós temos, de fato, a verdade em nossas mãos. Ellen White cita essa igreja como a igreja privilegiada, porque temos a verdade e a nossa missão é levar essa verdade adiante. E hoje, quando nós vemos o cenário dessa igreja, o maior pecado do povo adventista é ter negligenciado o estudo da palavra de Deus. Adventistas dizendo assim: eu creio em Ellen White, mas nunca leu uma obra da profetisa. Adventistas dizendo assim: eu não creio em Ellen White, mas nunca leu um livro da profetisa. Adventistas que não se preocupam em estudar as escrituras e confirmar tudo aquilo que ele tem aprendido. Adventistas que se contentam em apenas ouvir, mas não querem pesquisar, não querem estudar. Então o maior pecado dessa igreja hoje é negligenciar os estudos da palavra de Deus. Mas Ellen White diz também em uma das suas citações que essa igreja não vai apostatar a ponto de surgir uma nova igreja. A igreja somos de fato nós. Nós precisamos levar essa verdade adiante. Mas como levar essa verdade adiante se nós não estudarmos, se nós não pesquisarmos? Enquanto essa igreja tem um tesouro nas mãos, que é a verdade de Deus que as outras igrejas desconhecem, enquanto temos esse tesouro em nossas mãos e temos sim negligenciado, e eu não falo isso generalizando, mas quem faz parte da liderança sabe da mornidão que eu estou falando, enquanto nós negligenciamos esse tesouro que temos nas mãos, pessoas de outras denominações têm vindo se alimentar em nossa igreja, e louvado seja Deus por isso, porque muitos irmãos de outras denominações têm estudado a Bíblia junto com os adventistas. Então entenda, o pecado não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja, a instituição de fato, a denominação, mas o pecado vem do povo, e não generalizando, mas uma boa parte das pessoas tem negligenciado os estudos da palavra de Deus, tem preferido ficar no banco ao invés de atuar dando um estudo bíblico, porque quando damos um estudo bíblico nós recebemos mais conhecimento. A palavra de Deus é viva e se renova todos os dias, então cada estudo bíblico que nós damos, nós aprendemos mais de Deus. Pessoas que não querem se envolver na obra, que tem medo, que tem vergonha, que não quer se envolver, que acha que está muito ocupado, e aquelas pessoas que estão ali participando estão desocupadas, podem agir na obra de Deus. E não é bem assim. Então o povo tem sim negligenciado muita coisa em meio a tanta riqueza que temos. Então, se somos cobrados pela luz que recebemos, precisamos urgentemente analisar as nossas atitudes como cristãos, como adventistas que somos, destinados com uma missão a levar a verdade do tempo do fim para o mundo aí fora. Somos chamados e precisamos aceitar a obra do Senhor, precisamos estar ativos na obra do Senhor, porque não é para os homens, mas é para Deus que nós devemos trabalhar. É para Deus, é alcançando almas para Cristo, trabalhando de fato na obra do Senhor. Negligenciar essa obra, negligenciar essa missão é um grande pecado que cometemos contra o nosso Deus. E se esse vídeo chegou até você no dia de hoje, não foi por acaso. Deus tem um chamado para mim e para você na obra dele. Então estejamos todos juntos, engajados, estudando a palavra de Deus, estudando as lições da escola sabatina, o espírito de profecia, dando estudos bíblicos, levando a mensagem por onde nós passarmos,
no nosso trabalho, nas nossas áreas de lazer, nos nossos familiares, por onde nós passarmos, levarmos a verdade do tempo do fim, porque é essa a nossa missão. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que Deus abençoe o teu ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.